Hoje estamos no quarto vídeo da série Aprenda Inglês com Disney e Harry Potter e me mandaram aquela música do Aladdin, que é linda, maravilhosa, Whole New World. E aí, o que eu tava fazendo até então? Eu pegava uma frase, ou um ponto gramatical, ou alguma expressão, alguma coisa da frase que me mandavam, ou da música, e fazia o vídeo. E aí eu olhei, li aquela música e não... essa música do Whole New World e não consegui chegar em conclusão nenhuma, porque tem muita coisa legal. E aí eu resolvi fazer diferente, eu resolvi fazer um vídeo no qual a gente fala de todos os pontos da música. Eu vou ler a letra da música e em cada pontinho eu vou parar e explicar o que é aquele ponto gramatical. Esse vídeo vai ser enorme. É um vídeo totalmente diferente, mas é assim, é o estilo que as aulas Bubble são. Então eu acho que vai ser legal. Mas pra quem tá com paciência, vamos ver o que vai sair, vamos lá. Tô aqui na cozinha da Bubble, aqui tem um barulho, tem um eco danado, desculpa. Mas estamos em semana de matrícula, volta às aulas, tá uma correria, então vai daqui da cozinha mesmo pra não ficar sem vídeo. Bom, vamos lá. O vídeo começa com... eu tô com uma alergia, o nariz ficou coçando. Vamos, foco, Roberto. O vídeo, olha eu que louca. A música. A primeira frase da música é I can show you the world, right? E já logo no comecinho aí ele já começa com um modal verb, can. As pessoas têm muita dificuldade com modal verb. Gente, o que acontece? Modal verb é tão simples. O que são modal verbs? Eles são alguns verbozinhos escolhidos lá, colocaram numa caixinha, sortearam, queremos esses para ser os modals. Eles fogem à regra dos verbos normais. Qual é a regra dos verbos normais? Você usa o verbo na afirmativa. Se você quiser colocar no passado, você vai colocar ed, segunda coluna. Se quiser colocar no futuro, no perfect, você vai conjugar com will, com have, usando o auxiliar. E aí, se você for pôr na negativa, coloca o auxiliar da negativa junto com o verbo que você quer. Se você for pôr na pergunta, você coloca o auxiliar de pergunta junto com o verbo que você quer. E se você for colocar dois verbos juntos, coloca o verbo, o to e o outro verbo. Essa é a regra de todos os verbos, exceto os modals. Modal verbs mais comuns: can, must, may, might, should, would, could. Acho que são esses os mais usuais. Depois, se tem algum aí que eu não falei, aparece escrito aqui em cima. Qual que é a regra dos modal verbs? Eles são por si próprios, eles não precisam de auxiliares. Então, quando for afirmativa, só joga eles lá bonitinho. Quando for negativa, você vai colocar o modal verb e mais a palavrinha not, não tem auxiliar. Então você não vai colocar assim don't can ou didn't can, isso não existe. É cannot, que você pode juntar e vira can't. É could not, que você pode juntar e vira could. É should not, que você pode juntar e vira shouldn't. E na hora de fazer pergunta, ao invés de você usar o auxiliar, você vai só jogar o modal verb pra frente. Então vai ficar assim, em vez de ficar do you can, isso também não existe, can you, blá 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 blá, ou could you, or must you, é só jogar o modal pra frente. Simples assim, ok? E a terceira coisa que o modal também não faz, como os verbos normais, ele não tem to. Então eu não vou colocar assim, I can to dance, I can dance. I can speak English. Vai direto o modal e o outro verbo, não tem o to no meio. Então, os modals, eles fogem às regras. E aí, por eles fugirem às regras, eu acho que as pessoas ficam confusas, mas o que é isso? Dá, não dá? Só que se você for ver bem, eles são muito mais fáceis, porque é só jogar eles lá. Você não tem que ficar pensando em auxiliar, em to, em nada disso. Joga eles lá. Cada um dos modals serve para alguma coisa. Por exemplo, o can, ele serve para... se a gente for colocar em português, pode, no sentido de permissão, e no sentido de habilidade, de conseguir. Por exemplo, eu consigo falar inglês, eu posso falar inglês. I can speak English. Alright? E aí cada modal verb tem aqui o seu uso, o que significa essa palavrinha. Pronto, se você quiser falar essas coisas, usa os modals. Então quando ele fala I can show you the world, show é o verbo mostrar, só que tá juntinho com o can é modal, não vai to. Então I can show you the world, shining, shimmer and splendid. São muitas palavras difíceis que eles usam, cara, é muito legal. Mas o que eu quero pegar daí? ING. Shine, brilhar. Shimmer, cintilar. E aí quando a gente coloca ING é o ando, indo do português. Então, brilhando, cintilando. Ok?
Splendid, splendid. Tell me, princess. Eu tô olhando pra baixo porque a letra da música tá aqui embaixo, que eu não decorei. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? Isso aí é uma pergunta muito bem formulada, né? Ele começa no tell me, princess, no fala aí, princesa. Ele tá meio que desafiando, porque ele é malandrinho, é da rua, tal, né? O Aladdin tem essa coisa mais skater boy, né? Se fosse hoje em dia. E ela é a princesa, então ele tá tipo, e aí, princesa, me conta aí. Só que o que eu quero pegar é aqui, ó, when did you? Toda pergunta, com exceção dos modal verbs, que foi o que eu acabei de falar, existe uma regra, uma estrutura de pergunta. Aliás, com exceção dos modal verbs, não, os modals também entram nisso. Aqui a gente vai trocar o auxiliar pelo modal. Mas é sempre assim. Primeira coisa que você usa na pergunta, WH. What, where, why, who, how, as palavras de WH. Pode ser que exista uma pergunta com WH, pode ser que não. Se não existir a pergunta de WH, esquece o WH, mas se existir, o WH vem primeiro. Seguido do auxiliar, do, did, will, have, had, to be, modals, can, could, should, blá, 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 e a pessoa. Toda pergunta em inglês é feita assim. Quer ver? Where do you live? When did you, o que ele fala? Let your heart decide. What can you do to help me? What is your name? Você vai mudar o WH, você vai mudar o auxiliar e você vai mudar, aqui na casa aqui eu fiz todas com you, mas se fosse com outra pessoa, vai. What does she do for a living? Ok? Você muda WH, muda o auxiliar, muda a pessoa, mas a estrutura é sempre a mesma, a ordem é sempre a mesma, não muda nunca. A não ser que não tenha WH, e aí você vai começar direto no auxiliar. Por exemplo, do you live in São Paulo? Did you work today? Does she have a baby? Alright? There you go. Ai, meu nariz. Vocês têm rinite também? Bom, I can open your eyes. Again, can. Modal verb can open, sem to, sem nada no meio. Take you wonder by wonder. Ai, que lindo. A palavra wonder, sozinha, maravilha. Okay? Então, quando ele fala wonder by wonder, ele fala que ele vai mostrar maravilha por maravilha. Nessa parte no desenho, para quem lembra, para quem assistiu, eles estão voando no tapete mágico e estão vendo as pirâmides, vendo lá as 7 maravilhas do mundo, sei lá, vendo coisas bonitas. Então, ele está mostrando todas as maravilhas para ela que ela nunca viu, porque ela nunca saiu do castelo. Então, é isso que essa expressão quer dizer, wonder by wonder. Só que eu quero puxar um link aqui para o full, porque a gente está muito acostumado a ouvir a palavra wonderful. Full é uma terminação que você pode colocar em várias palavras para dizer que está cheio daquilo. Então, wonderful é cheio de maravilhas. A gente fala em português maravilhoso. Mas existe a mesma coisa com beautiful, for example. É cheio de beleza. Ok? Então, várias palavras. Respectful, cheio de respeito. E por aí vai. Aqui em português a gente não fala assim, a gente fala respeitoso, bonito, maravilhoso. A gente tem outras palavras. Mas colocou o full cheio de. Você não vai poder fazer isso com todas as palavras do mundo. Mas isso é mais para você entender. Se você escutar um full ali no final, você já sabe que é isso. E tem um vídeo passado que eu falei sobre o li. O li é o mente do português. Então eu posso colocar fully, like wonderfully, maravilhosamente, or beautifully, bonitamente. E por aí vai. Tem uma não sei se ela é princesa, é uma personagem aí famosa, Alice in Wonderland, right? A terra das maravilhas, o país das maravilhas, né? So wonder, that's it, okay? Well, over, sideways and under. X, né? Boiaram. Preposições. Aula 3, 4 de inglês, sei lá, do livro 1, vamos aprender preposições, aí vem lá a teacher com in, on, at. Preposições, né? Onde eu uso in, onde eu uso on, onde eu uso at. Só que existem milhares de outras preposições que não são in, on, at. For example, over, under, you're. Então, quando ele fala aqui, over, sideways and under, o que ele quer dizer? Eles estão no tapete. Vão por cima, vão pro lado, vão por baixo.
Logo na sequência ele fala on a magic carpet ride. Então eles estão rodando aí por cima, por baixo, por lado, dentro, né, na viagem mágica do carpete. Do carpete não, como que chama? Do tapete mágico. Existe uma musiquinha, esse vídeo vai ficar realmente longo, mas assim, são várias dicas legais, então acho que vale a pena. Com aula de criança a gente faz essa musiquinha. Sabe aquela brincadeira de adoleta, essas coisas que as crianças batem a mão uma na outra? Tem uma que é assim, você pode pegar a sua mão mesmo, ou pegar um copinho, deixa eu pegar aqui. Pega um copinho, e aí com a mão você vai fazer a preposição. Então a musiquinha é assim, ó. In, on, under, over, in front and behind. In, on encosta, under, over não encosta, in front and behind. E aí você vai acelerando e a criança tem que fazer, ou o adulto, quem quiser. Só que isso é para memorizar o que essa preposição significa, ok? So, in, on, under, over, in front, behind. É assim, e você vai acelerando. Então quando você quer falar assim, o famoso the book's on the table, on. Agora se eu quisesse falar the book is in my bag, the book is under the box, the book is behind the wall, sei lá, ok? Good. On a magic carpet ride. Como você sabe quando usar o on e o in? On, in. Pensa assim, quando é um objeto físico é fácil de você pensar em cima e dentro, né? Mas pensa que o on é em cima e o in é dentro. Vamos pensar o seguinte, a gente fala in a car, porque o carro você entra, e on the bus, for example, porque o ônibus, para você entrar no ônibus, você tem que subir uma escadinha. Então ele tá em cima, ele tá on. Agora, sei lá, quando a gente fala de tempo, né? In January, tarará, tarará. Então dentro do mês de janeiro, no período todo, por isso que a gente fala in. Agora quando a gente fala de endereço, a gente fala on Breslavny Avenue, porque em cima, na avenida, a casa está em cima. Ok? Então pensa no on e no in como em cima e dentro, e aí facilita na hora de você saber qual você usar. Quando ele fala on a magic carpet ride, é porque eles estão em cima do tapete. A Whole New World, o nome da música, que lindo. Vamos pegar aí o a. A em inglês não é a em português, os alunos tendem a confundir muito isso. O a, nosso a, se eu quiser falar, a casa é legal, é o the, ok? The house is beautiful. E o the, ele é a, o, as e os. Tudo isso é o the, não muda. O a deles pra gente é um, ok? Então quando ele fala a whole new world, um mundo inteiro novo, a, ok? Assim, casa amarela. Amarelo é o adjetivo, é o jeito que a casa é. Ele vai pra frente. Yellow house. Carro bonito. Carro bonito, é o jeito que o carro é. Beautiful car. Fantastic, ponto de vista fantástico. É o jeito que o ponto de vista é. Fantastic point of view. O adjetivo sempre é na frente, ok? Então, essas são as inversões do inglês. Sabe um exercício que ajuda? Parece bobo, mas sabe o que ajuda? Pega gibi, sabe Turma da Mônica, ou revista mesmo, sala de espera de médico, dentista, essas coisas. Lê ela de trás pra frente. Ao invés de você começar a ler assim, começa assim. Parece bobo, né? Mas ajuda nesse de você inverter na hora de fazer as inversões do inglês. No one to tell us no. Wow. No one. Ok. Existe uma coisa em inglês que eles costumam juntar palavras. Eles costumam juntar palavras. Então eu tenho every, 100% do tempo. Some and any, metade do tempo. E no, nunca. Vou juntar essas palavras com essas aqui, que são body and one, a mesma coisa quando a gente está falando de pessoas, corpo, ok? Thing, coisas, time, tempo, and where, lugares. Então só faz o link assim, ó, everybody or everyone, todo mundo, everything, todas as coisas, every time, toda hora, everywhere, todo lugar. Some or any, somebody, someone, anybody, anyone, alguém, anything, alguma coisa, anytime, sometime, às vezes, somewhere, anywhere, algum lugar, ok? You know,
No time, nobody, nobody, no one, ninguém. Nothing, o famoso nothing, nada, coisa nenhuma. No time, tempo nenhum, nenhuma hora. And nowhere, nenhum lugar. Alright? Então quando ele fala assim, no one to tell us no, ninguém para nos dizer que não. Esse us aí é um pronome, no próximo vídeo vai ser sobre pronomes, ok? Então dá uma seguradinha aqui, esse eu não vou falar agora não. Or where to go, where, WH, ok? Say we are only dreaming, de novo, o ing no dream, então sonhando. A whole new world, ok? A dazzling, wow, she's a princess, she's fancy, she speaks difficult words. Fancy in Portuguese, deslumbrante. Oh, fancy, sorry. Dazzling, dazzling in português é deslumbrante. A dazzling place I never knew, right? O dazzling place, place é o lugar, dazzling é o jeito como ele é deslumbrante, então invertido. I never knew, knew é o verbo no passado. Regra de verbo no passado, coloca ED. Só que existem os verbos que são irregulares, que são as exceções, não é simplesmente colocar ED, ele muda completamente. Que é o caso aí do new, o verbo no presente é know, no passado, knew, ok? Dica para você decorar verbos no passado. Se você for pegar a tabela, a coluna, tem assim, o simple present, e aí a segunda coluna que seria o simple past, e a terceira coluna que seria os perfects. Então, quando a gente vai usar present perfect, past perfect, não. Se você já chegou nesse momento da sua aula de inglês, você sabe do que eu tô falando. Se você não chegou ainda, você vai saber quando você chegar, que vai ser muito em breve, se você já está na segunda coluna, para a terceira é um pulo. Dica, quando você for decorar, decora as três, decora a linha inteira, não decora só a primeira e a segunda. Porque quando você chegar na terceira, você já vai saber. Então, por exemplo, vamos pegar aí o verbo know. Know, knew, known. O que eu fazia? Eu colava tabelas na frente da minha cama, em frente a um box do meu banheiro. E aí eu escolhia 3 verbos por dia ou por semana, você vê aí qual que é a tua disponibilidade. Então vamos supor que eu escolhi o know, o drink e o go. E aí eu ficava know, knew, known, drink, drunk, drunk, go and gone. O dia inteiro eu ficava fazendo isso. Parava, pensava. 3 por dia, as 3 colunas. Decorava. No dia seguinte ou na semana seguinte, mais 3, mais 3. Aquilo vai tabuada, tem que ir batendo aquela tecla ali. Mas é uma dica, não é pesado 3 por dia. Os verbos não são tão diferentes um do outro. Tirando o go, went, gone, que went não tem nada a ver com go e todo mundo confunde com were, né? Mas tirando esse, a maioria é muito parecida. Então não é tão bicho de 7 cabeças assim. Então essa é a dica para treinar os verbos no passado. But when I'm way up here. Primeiro vamos pro but. Pronúncia. Eu não sou muito boa de pronúncia, nunca fui. E eu vi um vídeo de uma professora falando, achei sensacional. Ela falou assim, não confunda pronúncia com sotaque. Pronúncia é você saber pronunciar aquela palavra corretamente e a pessoa estar te entendendo. Sotaque, nós vamos ter porque tem o sotaque americano, canadense, o britânico, o brasileiro, o italiano, o alemão, enfim, cada pessoa vai ter o seu sotaque, isso é normal. E parte do sotaque brasileiro, principalmente paulista que eu sou, a gente fala chiado, a gente tinha uma professora que falava, você tá parecendo um rádio, chiando. Então, em português a gente não tem palavras que acabam na consoante, né, no b. Não acaba no T, as coisas não acabam no T. Então a nossa tendência, nós que falamos português, é puxar pro I ou pro E. Então a gente fala but, não é but, ok? But, é um T mudo, não sai, but, ok? But when I'm way up here é uma expressão. Se a gente for pegar e traduzir ela, não vai dar em nada. E é por isso que eu não gosto de trabalhar com tradução. Eu tô, inclusive, fazendo bastante tradução nesse vídeo. Eu acho que tem momentos em que ok, mas a ideia do você falar inglês e de você adquirir a fluência é você conseguir pensar em inglês. É você olhar para aquilo, entender o que aquilo significa sem precisar traduzir. E as pessoas que são mais racionais, mais matemáticas, falam, isso é impossível de fazer. Isso é treino, né? É chover no molhado, eu falar, é assistir filme, escutar música, ler livro, mas ok? Então, quando ele fala, I'm way up here, o que ele tá querendo dizer é, eu tô aqui em cima. Ela, né? Ou ele, não sei quem é que fala isso. Só que não dá pra traduzir, ok? Esquece a tradução, é uma expressão que significa eu tô aqui em cima. Ok. It's crystal clear. Crystal clear, another expression.
é claro como um cristal, é tão transparente que eu tô vendo muito claramente, ok? It's crystal clear. That now I'm in a whole new world with you. Dentro, ok? In. Eu estou dentro de um mundo novo com você. With, TH. Pronúncia de novo. Eu não gosto de falar de pronúncia, eu só vou falar de pronúncia agora. O TH, ele tem dois sons. Ele pode ser o som do the, like the, mother, father, ou ele pode ser o som do f, que esse barulhinho a gente não tem em português, então pra gente é difícil. Mas é como se você falasse com a língua presa, então treina assim, Falficha, Silvia, Samba. É um S que não, esquisito aí, sei lá. Não é F, as pessoas tentam falar F, mas não é. É esse F, ok? Então vai, por exemplo, thumb, thank you, ok? Birthday, esse daí é o Th. O outro é o the, ok? Esse é o som do TH. Ok, I'm in a whole new world with you. Unbelievable. Ai, eu adoro essa palavra, unbelievable. Existe um exercício nas provas de proficiência que você tem que montar palavras. Eu adoro prefixos e sufixos. Eu acho sensacional. Parece um quebra-cabeça pra mim. Eu adoro jogos e pra mim isso é um jogo muito louco. A palavra é believe. Quando você coloca o able no final, able é você ter a habilidade de, ok? Então, believable também a gente não fala, né, assim em português, mas acreditável, ter a habilidade de acreditar, ok? Por exemplo, drink, drinkable, como que é potável, né? Pode beber, ok? E aí tem o que faz o não, né? Então quando ele fala unbelievable, inacreditável, não é bonito, né? Tem o unforgettable também, tem até uma música, né? Unforgettable. Acho lindo, acho muito louco essas palavras que a gente fica montando. Unbelievable sights, sights são as vistas. Outra que a gente monta, indescribable feelings. Describe, descrever, describable, descritível, indescribable, indescritível. Aí ela fala, ou ele, soaring, tumbling, freewheeling. Soaring, ING, tumbling, ING, freewheeling, ING. Soar, quem já foi pra Disney, pro Epcot Center, já viu aquele brinquedo Soaring, né? Ele é planar, ok? Que a gente senta na cadeirinha e fica com o pezinho assim, como se estivesse voando numa asa delta. É isso que eles estão fazendo, eles estão soaring, planando. Tumbling, é que o soaring ele dá um sentido de subir, planar mais pra cima, e o tumbling pra baixo. Então eles estão fazendo assim, ok? Freewheeling são duas palavras juntas. Wheel, já viu aquele carrinho Hot Wheels? Wheel, ok? Então quando ele fala wheeling, ele tá fazendo um movimento circular. E free, é free, não tem regra, ok? Eu vou pra cima, eu vou pra baixo, rodopio. Freewheeling. Through an endless diamond sky. Through, sabe o drive-thru do restaurante lá que você vai pegar hambúrguer? Você passa através, você entra, atravessa o restaurante e pega seu lanche. Então, through, através. Through an endless diamond sky. Lembra lá atrás quando eu falei do que era o beleza? O an é também igualzinho. Só que a gente vai usar o an quando a próxima palavra começa com a, e, ou, u. Só para fazer o link na hora da fala e não ficar gaguejado. Que nem imagina se eu fosse falar assim, uma maçã, eu falar apple, sabe, Dão? Então quando a próxima palavra começa com a, e, ou, u, é an, e aí você junta an apple, an endless, não é falar endless, fica ok? An endless, como é esse caso aqui. And, fim, less é o contrário de full. Lembra lá também quando eu falei que a gente coloca full no final das palavras para falar que é cheio de? Quando a gente coloca o less é porque não tem, ok? So, endless, sem fim. Todas as palavras que eu coloquei o full, eu posso colocar o less. Por exemplo, beautyless, sem beleza. Quais eram as outras? Já nem lembro mais. Enfim, quando a gente coloca less no final da palavra é porque não tem.
An endless diamond sky. Diamond sky é diamond sky mesmo, o céu maravilhoso. A gente fala que céu de algodão doce, né? Não sei, tem umas expressões que eu não sei. Mas é isso, é um céu maravilhoso. A whole new world. Don't you dare close your eyes. Dare é o se atrever, né? Então ela fica com medo e faz assim, aí ele tira a mão dela e fala assim, don't you dare close your eyes. Tipo, não se atreva a fechar os olhos, você vai perder tudo isso. Ok? Don't you dare, it's an expression. Don't you dare close your eyes. 100,000 things to see. 100,000 numbers. Os alunos confundem um com o outro, né? Então, 100 são as centenas e thousands os milhares. 100,000, milhares de centenas, centenas de milhares. Things to see. Hold your breath, it gets better. Hold your breath. Breath is this. Ok? Hold your breath. It gets better. Porque, de novo, ela tá com medo, tá? Ele fala, segura a respiração, segura a onda aí, que fica melhor. It gets better. Alright? I'm like a shooting star. Like, todo mundo conhece o like como gostar, né? I like chocolate, I don't like ice cream, sei lá. Só que o like, além do gostar, ele pode ser a palavra como. Então, quando a gente usa o verbo to be, is, are, was, be mesmo, sozinho, junto com o like, é o como, ok? Quando ele fala I'm like, eu sou como. You are like your mother, você é como sua mãe. Quando ele fala aqui, I'm like a shooting star. A shooting star is a very specific kind of star, uma estrela, ok? Shooting star. Então ele fala, I'm like a shooting star. I've come so far. I've, abreviação de I have, come, terceira coluna, porque toda vez que a gente tem have, tem que usar a terceira coluna. Tem um vídeo que eu falo sobre Present Perfect, está lá no canal. Eu não vou me estender muito aqui no Present Perfect, porque isso aí é uma aula gigantesca. Só pensa agora que para ter Present Perfect tem que ter have terceira coluna, que é a formulação aqui, have abreviado é o I've. E é alguma coisa que, durante a vida inteira dela, desde o dia que ela nasceu até esse momento presente, isso pode continuar para frente ou não, a gente não sabe, mas desde o dia que ela nasceu até agora, ela veio caminhando e ela chegou tão longe. É isso que ela quis dizer. Eu já cheguei tão longe, eu gosto do já, ok? I've come so far, I can't go back to where I used to be. Muitas coisas aqui. Can't, cannot, ok? Phrasal verb não. Modal verb, lembra lá do comecinho, a primeira frase. Can, na negativa, cannot, junto virou can't. I can't go back. Agora sim é phrasal verb. Phrasal verb é um verbo junto com uma preposição que muda o sentido daquele verbo original. Então, go é ir. É que aqui ele tá bem ao pé da letra mesmo. Go back, voltar, ir para trás, ok? I can go back to where I used to. Used to é uma expressão, é um ponto aí de gramática que você costumava. Eu costumava, ok? I used to be. A whole new world, every turn a surprise, ok? With new horizons to pursue, perseguir. Every moment red letter. Lindo isso, né? Red letter é tipo, a letra tá em vermelho, tá piscando, é pra chamar atenção. Quando alguma coisa é muito importante, a gente usa essa expressão, it's red letter. Ok? It's very important. Então quando ela fala every moment red letter, é que cada momento, cada vista, cada coisa que ela vê é muito importante, é muito bonita, é muito marcante. E aí ela fala, I'll chase them everywhere. I will, ok? Abreviação do... Quando fala abreviado, a gente fala I'll chase. Chase é perseguir, né? I'll chase them. O them é pronome, próximo vídeo. Anywhere. Lembra? Every, any, some, no, where, time, né? Anywhere. Em todos os lugares. Em algum lugar. Alright. There's time to spare. There is, a gente usa quando a gente quer falar que tem, só que no sentido de existência e não de posse. Então, quando ela fala there's time to spare, eu tenho tempo para gastar. Não é que ela possui o tempo, por exemplo, I have a mug. Eu comprei essa caneca que é minha, I have, ok? É ter no sentido de posse. Ok, fine. Mas eu quero falar assim, oh, there is light in this room. Existe luz aqui, a luz não é minha. Quando ela fala, there's time to spare,
tem tempo para gastar. Eu fiz um vídeo também sobre isso, tem aí no canal. A diferença do there is, there are e do have. Então, there is é quando existe uma coisa e é uma coisa só, ou quando não é contável. Por exemplo, time não dá pra contar, né? Um tempo, 2 tempos, 3 tempos. Então a gente usa isso. Agora, quando é plural, se eu quisesse falar, tem várias cadeiras aqui. There are many chairs in here. Eu vou trocar o is por are, porque é plural. Ok? Time to spare, tempo pra gastar, tempo de sobra. It's an expression. E aí, let me share this whole new world with you. Let me é o deixa. Deixa não no sentido de permissão, é um pouco, mas é mais uma expressão, mas mais uma forma de falar. Então, ela, deixa eu te falar um negócio. Let me tell you something. Então, quando ela fala, let me share, deixa eu dividir com você, sabe? É mais esse aí. A whole new world, you're going to say twice, que agora um canta, o outro repete, né? That's where we'll be, that's where we'll be. A thrilling, a thrilling chase. Então o vídeo inteiro falando que ing é ando, indo, é quando a gente coloca não verbo. Verbo é ação, ok? Gostar, dançar, cantar. Aí eu coloco dancing, liking, singing, eating, working, studying, ando, indo. Beleza. Quando eu coloco ing num adjetivo, ele transforma aquele adjetivo num adjetivo de uma coisa. Então, por exemplo, assim, existe a palavra bore, né? Um adjetivo. E aí, se eu coloco ing, boring é alguma coisa que é chato. Se eu coloco ed, bored, é uma pessoa que tá chateada, entediada, de saco cheio. Existe o tire, e aí se eu coloco tiring, é uma situação, uma coisa cansativa. Se eu coloco tired, é uma pessoa cansada. Então, no thrill, aconteceu isso. Thrilling chase é uma perseguição, lembra? Que é thrilling, alright? Que é emocionante, que é arrepiante. Agora, se eu coloco thriller, lembra Michael Jackson? Because this is thriller. É a pessoa, é o terror, o medo, o assustador, ok? Então, ing e er em adjetivos fazem. ing faz a situação, er faz a pessoa. Er não, desculpa, ed. So, thrilled, thrilling. Boring, bored. Tiring, tired. Ok? Quando a gente coloca em verbos, ing é ando, indo, ed é passado. Quando a gente coloca em adjetivos, é pessoa, eita, confundi tudo. Pessoa e situação. Alright? A wondrous place for you and me. Linda essa música, né? Beijos.